Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa ABC Debate. Hoje temos a participação do advogado eleitoral, Dr. Leandro Petrin. Olha, nesses últimos dias a gente tem ouvido várias coisas sobre a última eleição. Quem achava que a eleição acabou... a eleição realmente acabou, mas as ações da justiça não acabaram. Mas antes disso ainda, a gente tem que lembrar que o que envolveu muito nessa eleição foi a questão da ficha limpa. Desde a outra eleição, para dizer a verdade, já tinha criado muita confusão. Muitos candidatos até o dia da eleição não sabiam se seriam candidatos, se teria a sua votação válida, se os seus votos seriam computados ou não. E nessa daqui já ficou um pouquinho mais acertado. Mas atrapalhou a vida de muita gente, mas tem aquela história. Mas também começou a dar um pouquinho mais de seriedade nesse trâmite, na questão de quem realmente tem condições de ser candidato. Se eu vou disputar uma vaga para fazer qualquer concurso, se eu tenho que ter todas as minhas obrigações em dia com a comunidade, com a justiça, por que não quem é candidato? Para falar disso, então, a nossa participação com o doutor Leandro Petrin. Boa noite, doutor. Boa noite, Walter. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui nesse debate. Logicamente, se é ruim para os candidatos, é muito bom para os advogados. Devem ter trabalho dobrado nessas últimas eleições, doutor. Olha, Walter, na verdade não é muito bom para o advogado também essa situação, porque é uma situação de insegurança jurídica. E aí não só por conta da ficha limpa, mas o processo como um todo. O TSE, por meio das suas resoluções, altera demais a legislação eleitoral, a interpretação que tem se dado à legislação eleitoral, ela é no sentido sempre de estrangular a propaganda política, de estrangular ali um maior debate, um maior incentivo ali à propaganda, que não é só um direito do candidato de fazê-la, mas do eleitor em saber quem são os candidatos, em quem deverá votar. Então, essa insegurança também, às vezes, para o advogado é ruim, porque você orienta, num determinado sentido, o seu constituído, o seu cliente, e aí o tribunal muda a sua interpretação, dizendo sempre que evoluiu. Então, o tribunal, olha, mudamos aqui, estamos evoluindo sobre o tema, e muda, sempre em prejuízo do candidato, né? Então, o tribunal está legislando realmente a questão da lei eleitoral? Sem dúvida. Há uma disputa muito grande entre o Congresso e o TSE. Veja você que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio de uma resolução, diz que aquele candidato que tiver suas contas de campanha rejeitadas não terá quitação eleitoral pelo período do mandato. Então isso foi para uma resolução em 2008. Não tem previsão na lei, não há nenhuma relação, nenhuma referência a isso. Até porque, veja, um candidato ele pode ter tido suas contas rejeitadas porque não lançou, por exemplo, a caixa de som que era dele, que ele é candidato ali, é político há muitos anos, tem lá seu equipamento de som, colocou em cima do teto do seu carro, o seu filho eventualmente fez o jingle de campanha, uma paródia de uma música comum, enfim, uma coisa bastante simples. O candidato roda com aquilo pela cidade, no carro dele, e aí a Justiça Eleitoral, na hora das contas, falou assim, você colocou o jingle e não colocou o carro, colocou a gasolina e não colocou a caixa de som, então suas contas estão rejeitadas. E aí, por causa disso, de uma caixa de som, de um jingle que o filho fez, esse candidato, esse cidadão estaria sem quitação eleitoral, vale dizer, inelegível. E fiz essa volta para dizer que o Congresso, ao ver esse absurdo, ao ver essa interpretação legislativa, alterou a lei. Alterar a lei e falou assim, quitação eleitoral a não aprovação de contas de campanha não acarreta na ausência de quitação eleitoral. Pois bem, com essa decisão, o TSE falou, olha, o Congresso quis dizer isso, mas não disse. Então nós vamos continuar com a nossa interpretação aqui. Isso foi de uma consulta, que é um outro problema da nossa legislação eleitoral, o tribunal responder consultas, porque isso o vincula a determinados casos concretos. Então, o TSE, mesmo com uma decisão do Congresso, de forma bastante, a meu ver, de legislar, manteve esse posicionamento, por exemplo, né? Esse é um dos casos
dessa posição legislativa que o nosso judiciário tem tido. Do que você viu da ficha limpa, bem, há 2 anos atrás foi muito ruim, né? 2 anos atrás estava mais complicado ainda, você falou assim, foi de última hora e tudo mais, e aí acabou atropelando. A Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa para um, ficha suja para outros, ela vem de um processo de provocação popular, né? Um projeto de lei de iniciativa popular, que o Congresso Nacional aprovou no ano de 2010. A nossa Constituição Federal, até para evitar o casuísmo de eleição a eleição, tem lá no seu artigo 16 que nenhuma lei que altere o processo eleitoral poderá entrar no ano da eleição. Então, deve ser sempre feito o princípio da anuidade, né? Uma lei deve ser aprovada com 1 ano de antecedência. E essa lei, como depois reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, era uma lei que alterava o processo eleitoral. Só que isso foi decidido somente depois da eleição. Então, enfim, estamos aqui numa rede de televisão, você é um jornalista de um conceituado periódico regional, ABC Repórter, e você sabe muito bem que uma notícia dizendo fulano é ficha suja é mortal numa campanha de 90 dias, de 85 dias, para depois da eleição... Reparar... Não, e depois da eleição... então veja, essa insegurança que às vezes incomoda aqueles que operam no direito eleitoral, que atuam nesta área. Mas vencida em 2010, agora em 2012 sim tivemos a plenitude da Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa, e que você muito bem colocou, Walter, no início. Você vai prestar um concurso público, você tem que ter lá determinadas obrigações, certidões, não ter questões judiciais. Aqui ninguém está a defender que tenhamos políticos corruptos, políticos ladrões, bandidos, longe disso, muito longe, diga-se de passagem. Mas a necessidade de ponderar determinadas situações. Veja, a inelegibilidade por 8 anos para todo e qualquer caso, nos parece uma pena muito dura. Até porque existem casos e casos. Não tem dosimetria, então, nesse caso? Nenhuma. É tudo igual. 8 anos. Então vamos imaginar eu, que sou da Ordem dos Advogados do Brasil, se porventura não pagar a minha anuidade, uma das penas que o Estatuto da OAB impõe àquele que não paga a sua anuidade é a expulsão. Depois lá de ter sido advertido, suspenso, existe a expulsão da ordem. Aquele que for expulso do seu órgão de classe, pela Lei Complementar 135, estará inelegível por 8 anos. Então, a ausência de uma anuidade vai me deixar fora do meu direito de cidadão, de me candidatar, por 8 anos. Então, veja que há questões bastante duras, bastante pesadas e que seria necessário ali uma adequação, uma ponderação, um até 8 anos, né? Essa palavra ajudaria bastante se tivesse vindo no corpo da lei. É que a gente conhece um pouquinho da questão do que acontece, principalmente na questão eleitoral, que quando você dá uma brecha, aquela brecha abre um túnel inteiro. Você não acha que a hora que abrir um pouquinho aí vai avacalhar de vez a lei? Não, eu acho que a democracia é um longo caminhar. Eu acho que, veja, estamos ali, recentemente um importante jornal da capital trouxe uma notícia que não foram eleitos cacarecos para câmaras de São Paulo, de outras cidades grandes. Isso é um avançar da democracia, eu acho que a democracia é exercício. O eleitor hoje deu demonstrações claras, e aqui vamos olhar para a nossa região, de insatisfações, de mudanças, de manutenção daquilo que gostava. Então, acho que o eleitor não é bobo. Aquele que apostar que o eleitor é bobo, penso que perderá. Então, o problema é o seguinte, você me perguntou, não criando as brechas. O problema é que a Constituição também vai dizer o seguinte, que ninguém poderá ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal, transitado em julgado.
E o Tribunal Eleitoral falou, olha, isso vale para a sua liberdade, para o seu direito de ir e vir. Mas para o seu direito de se candidatar, isso não vale, basta uma decisão colegiada. Então, né, há que se ter ali alguns cuidados. O site do TSE apontava um julgamento no Rio Grande do Sul bastante curioso. Um prefeito que em 2004 foi numa inauguração de obra pública. Então, em 2004 ele vai numa inauguração, foi condenado e teve ali o seu registro de candidatura cassado em 2004. Em 2006 ele se candidata a deputado e se elege. Cumpre 2 anos do mandato, em 2008, nova eleição municipal, se elege prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul. Em 2010, candidato à reeleição, o tribunal fala, mas aquela pena dele de 2004 que ele teve o seu período aumentado. Passou para 8 anos. Ele se enquadra na lei da ficha limpa. Então ele não pode ser candidato. Veja que a mesma justiça o autorizou a ser candidato em 2006, o autorizou a ser candidato em 2008, foi candidato à reeleição. E aí foi barrado. A população o reconduziu ao cargo e o judiciário, por uma interpretação retroativa a um fato, de uma lei que vem posterior ao fato, então ele retroage os efeitos daquela decisão para atingir esse candidato. Então, devemos fugir desses problemas, né? Porque, no geral, precisamos proteger a sociedade, mas proteger a sociedade tirando esses direitos, tirando esses casos aqui que eu citei, são muitos outros, acho que isso é um risco à nossa democracia. Ok. Olha, o Elvio Sancler, de Diadema, do bairro Campanário, diz o seguinte, o que aconteceu com o candidato de Ribeirão Pires, o Saulo Benevides, nessa questão da eleição? Você acha que tem possibilidade dele realmente não assumir? Então vamos lá. Ribeirão foi uma cidade bastante agitada do ponto de vista jurídico aqui na nossa região. Primeiro porque o Dedé, vice-prefeito de Ribeirão Pires e candidato governista, por ter em 2004, então vamos lá, né? Olhem, também em 2004 ele teve uma ação de uso dos meios de comunicação social, jornal... Ele encartou uma propaganda dele no jornal do pai dele. Isso, encartou então uma propaganda, isso gerou uso indevido dos meios de comunicação social e ele foi condenado à inelegibilidade por 3 anos. A lei complementar ampliou os 3 para 8 anos, o que atingiria o Dedé nessa eleição. Daí resultou a cassação do registro de candidatura dele. Na verdade, o indeferimento que se manteve por todas as instâncias do judiciário. Aí pega mais uma questão da lei também, né? Que ela não pode retroagir. Nesse caso está retroagindo também, né, Também, doutor? como no exemplo que eu dei do Rio Grande do Sul. Também voltou aos mesmos anos de 2004. Mas, vencido esse tema de retroagir ou não, Dedé é inelegível. No curso da campanha, a campanha de Saulo, segundo a acusação que lhe foi imposta, estava estava também utilizando-se de um jornal e a sua campanha fazendo a distribuição desse jornal. O que, segundo a interpretação dos autores dessa representação, configuraria o uso indevido dos meios de comunicação social. Gastos indevidos, o 30A, e pediram ali a cassação do registro ou do diploma se se a ação for julgada após as eleições. O juiz lá em Ribeirão Pires, em primeira instância, né, deu como regular, né, não entendeu ter potencial lesivo para interferir no pleito, aquele ato, e julgou improcedente a representação. O processo está pendente de recurso no Tribunal Regional Eleitoral. A imprensa toda regional noticiou, e daí acho que a pergunta, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, foi pelo provimento do recurso, né, para que esse recurso que a campanha do Dedé entrou contra a campanha do Saulo, né, tenha vitória, tenha êxito no tribunal, e com isso, enfim, deixou em polvorosa a cidade.
conforme também se verifica aí das notícias dos periódicos. Vale lembrar que o Ministério Público ele opinou, mas ele não decide. Ele não né? decide, ele não é ele quem vai tomar a Julgar. decisão. O processo foi para a relatora, a doutora Juíza Clarissa Campos Bernardo, que, enfim, levará um voto ao plenário e, de forma colegiada, os juízes do TRE Pela sua experiência, quanto tempo vai levar para acontecer isso? Olha, o processo deve ter ido à conclusão essa semana, enfim, o processo eleitoral é um processo bastante rápido, né, bastante dinâmico. Não é possível a gente precisar um prazo, mas muitas vezes é quando alguém procura um advogado na área civil, procura na área comercial. Olha, vamos demorar aqui uns 2 anos para julgar esse caso, né? No eleitoral isso não é verdade, né? No eleitoral é uma justiça muito célere, os prazos são muito curtos, né? Uma apelação, para se ter uma ideia, na justiça comum tem um prazo de 15 dias, na justiça eleitoral são 3, a depender do caso 24 horas. Se for no período eleitoral, esse prazo cai num domingo, num feriado, ele conta do mesmo jeito. Rapidinho. Então é uma justiça bastante... Até porque o mandato é de 4 anos, né? Não dá para uma ação eleitoral ultrapassar esse período, senão ela perderá o objeto. Ok. Marlene Tartucci, de Santo André, Jardim do Estádio. Pergunta assim, o doutor Aidan obteve êxito na ação contra o Grana? Eu não estou lembrado qual é essa Eu encrenca aqui. também desconheço. Deixa a gente dar uma consultada, a gente te responde. Marlene sempre participa do nosso programa. Obrigado. Qual mais confusão que nós temos ainda aqui? Principalmente São Caetano teve muita questão também de recursos naquele momento das candidaturas, até para o registro. Isso. Você acha que foi mais tumulto ou estavam dentro da lei realmente aquelas ideias de impugnações? Olha, tanto a campanha da Regina Maura teve um pedido de impugnação por conta de um contrato que foi julgado de forma isolada pelo Tribunal de Contas e considerado irregular. Então, os contratos da administração pública são de responsabilidade do prefeito. Então, o prefeito tem lá todas as suas contas de campanhas analisadas pelo Tribunal de Contas. Essas contas são de um parecer encaminhadas para a Câmara Municipal, que pela Constituição Federal é quem julga um prefeito. Então, o parecer ele é derrubado ou mantido, mas o julgamento é feito pela Câmara. Então, essas são as contas, aquelas contas anuais, as contas gerais de um gestor público. O presidente de Câmara também tem contas anuais, mas essas são julgadas pelo próprio Tribunal de Contas. Então, houveram lá 2 impugnações desses contratos isolados, desses contratos apartados, porque as contas anuais têm o seu julgamento, mas o tribunal também analisa uma concorrência, analisa uma licitação, enfim, também analisa contratos que são feitos cotidianamente pela administração. Ali advogou-se uma tese de que este julgamento irregular pelo Tribunal de Contas de um contrato isolado geraria uma inelegibilidade ao seu ordenador de despesa. No caso da campanha majoritária, que eu tive a honra de defendê-las, defender a tese de que esses contratos não geram inelegibilidade. Tanto a juíza de São Caetano quanto o Tribunal Regional Eleitoral mantiveram essa tese, mantiveram o registro de candidatura. O TSE não apreciou a matéria porque, tendo em vista o resultado da eleição, e Regina Maura não assumirá, mesmo que ocorra uma cassação do Paulo Pinheiro, como deverá então ter uma nova eleição, não há sentido de analisar o recurso dela, porque perdeu o objeto, ela não assumirá em hipótese alguma. Então daí porque perdeu o objeto e esse caso não foi apreciado pelo TSE. Você falou de nova eleição, lembrei do caso de Ribeirão Pires novamente. No caso, Dedé foi cassado, Saulo cassado, sobra Marinês e mais um outro candidato lá do PSOL. Tem nova eleição ou a Marinês automaticamente já seria prefeita? Sobra Marinês, mas não sobra 50% dos votos da cidade. Então daí, presidente de Câmara assume a prefeitura e convoca as eleições. Quanto prazo? O tribunal, ao decidir
um tema que vai caçar, que vai ter que ter uma nova eleição, o Código Eleitoral vai dizer que de 20 a 40 dias, o tribunal tem o prazo de 20 a 40 dias para dizer a data. Nesse caso, os votos deles vão ser considerados nulos. São considerados nulos. E por quê? Na verdade, são anulados. Né? Eles são votos que a legislação vai fazer uma distinção entre votos nulos e votos anuláveis. Daí porque também todo início de campanha hoje ainda mais com as redes sociais, vamos anular o voto porque deverá ter nova eleição, se 50% dos votos nulos, se o nulo ganhar, vão ter que ter novas eleições. Isso não é verdade. Então, um voto nulo é aquele voto que eu fui na urna e digitei 99 e confirmei. Não existe nenhum partido com 99, na tela da urna eletrônica vai aparecer deseja anular o voto e eu vou confirmar. Então isso é um voto nulo. Ou também se aquele eleitor que vai a tecla branco. Então no dia da eleição ou anulei ou votei em branco. Esses votos não contam para absolutamente nada. Esses votos podem ter 90% desses votos nessa qualidade, dos 10% restantes. Então esses são considerados votos válidos. Desses votos válidos, aquele que tiver 50% mais um sairá vencedor daquela eleição. Tinha um estigma antigamente até que falava, não, votos brancos e nulos acaba ajudando a legenda que tem mais forte. Não, também não. Não funciona mais também. Então esses são os votos nulos. Agora os votos anuláveis são aqueles que foram considerados válidos no dia da eleição, mas por alguma irregularidade eleitoral, a justiça os anulou. Então era aquele que era inelegível, aquele que foi cassado pela compra de voto, aquele que versou de forma irregular os seus recursos de campanha e foi atingido pelo artigo 30A. Então, esses casos, os votos são anuláveis. E aí começa a conta. Se eu anular esses votos, o segundo colocado tem 50% mais um? Se a resposta for negativa, nova eleição. Se a resposta for positiva, esse assume o mandato. Ok. Outro caso que tem criado bastante polêmica de São Caetano é do Paulo Botura, do vereador Paulo Botura. Inclusive saiu no noticiário essa semana que ele teria contratado um outro escritório, né, em Brasília, que eu já sei que foi o senhor que indicou o escritório, para acompanhar o processo porque ele está em Brasília. Isso. Como está o caso do Paulo Botura? O caso do Paulo é exatamente aquele que falávamos há pouco, do contrato julgado em apartado. Então o Paulo Botura teve suas contas anuais durante os 4 anos que exerceu a presidência da Câmara de São Caetano, aprovadas pelo Tribunal de Contas. Nesse caso, o presidente de Câmara, o tribunal é que julga, não são nem os vereadores. Então, contas aprovadas. Em uma única licitação, foi considerada jogada irregular pelo Tribunal de Contas. Então, a pergunta que se fez esta única licitação julgada irregular causa inelegibilidade ou a lei quer proteger a gestão, né, daquelas contas públicas? A juíza aqui em São Caetano e o TRE votaram no sentido, de forma unânime, inclusive, no sentido de que contas anuais são aquelas de gestão e contratos isolados não geram inelegibilidade. Esse processo está pendente de recurso ao TSE, o ministro Dias Toffoli é o ministro relator, e lá, enfim, a polêmica que se deu dos advogados em Brasília, são colegas meus que, enfim, a gente tem a forma de, enfim, ter correspondentes em alguns lugares. Brasília. Né? Não tenho condição de estar todo dia em Brasília acompanhando os processos que lá estão, então tenho ali algum advogado que vai entregar um memorial, que, enfim, eventualmente vai acompanhar ali um julgamento, fazer um protocolo e, enfim, tenho um bom correspondente, tanto é que gerou essa polêmica. Bem, mais quente ainda está a história do Minami em São Bernardo, que teve seu julgamento na última segunda-feira. Tem agora 15 dias, né, para as considerações finais, se não me engano. Na verdade, na segunda-feira, pelo que eu acompanhei na imprensa, houve audiência. Da audiência, os advogados e o Ministério Público saíram
serão intimados para alegações finais, que eram em 2 dias, foi segunda, terça, hoje era o último dia para alegações finais. A partir de amanhã, então, o juiz poderá a qualquer instante julgar a causa. Ok. E como está do Minami, por exemplo? O que você acha que pode pegar, que está mais forte ali? Enfim, também o caso do Minami só acompanho pela imprensa, o fato dele ter ido, parece que a um bingo, fornecido ali alimentação, o que isso tudo foi vedado pela lei eleitoral, os brindes. Abuso do poder econômico. Não é lá ali nem abuso do poder econômico. A lei eleitoral não permite mais nenhuma doação de alimentos, de bonés, de brindes. Então, a mini-reforma de 2006, pós-mensalão, fez ali, tirou os outdoors da propaganda eleitoral, aquelas faixas em postes, os brindes, né, que eram comuns ter no período eleitoral. Então, com a reforma de 2006, houve aí toda essa alteração. Então, o Minami é acusado de participar deste evento, de um evento ali com comida, bingo, brindes. E aí eu acho que vale a pena uma curiosidade, que é um pouco do que também nas redes sociais aconteceu aqui em Santo André. Um candidato que também, o Juliano, que porventura poderá ter o seu registro indeferido. Então, nesses 2 casos, tanto no caso de o Minami se eventualmente for cassado por infração à lei eleitoral, ou do Juliano, se porventura tiver o seu registro indeferido, deverá ter uma nova contagem de prazo de votação para quociente eleitoral ou não. O Código Eleitoral vai nos dizer que quando houver a anulação, a cassação de um diploma, os votos permanecem para o partido. Então, nesse caso, o primeiro suplente é que assumirá a vaga na Câmara caso esses 2 vereadores, por decisão da Justiça Eleitoral, tiverem seus registros indeferidos. Muito bem. Teve um caso também que envolveu o jornal ABC Repórter na cidade de Diadema. Nós publicamos uma pesquisa eleitoral lá, nossa pesquisa foi registrada no TSE e o PT fez uma denúncia no Ministério Público, não, na própria Justiça Eleitoral, sim, dizendo que nós não tínhamos registrado nossa pesquisa. E, na verdade, ela foi registrada no TRE. Também acabou em pizza, né? Não tinha nenhuma irregularidade, na verdade, na pizza até modo de informar. Não, né? Acabou em injustiça. Não, estou dizendo pelo fato, né? Às vezes eu acho que as pessoas tentam fazer algumas coisas para tentar mudar a eleição, não vai mudar. Eu falei assim, no jornal ABC Repórter não faz pesquisa. Nós simplesmente publicamos ela. E todos os funcionários do jornal são proibidos de responder, inclusive, qualquer tipo de pesquisa. Vale a pena lembrar que em São Caetano, a pesquisa da Vox Populi, nossa, quando deu 60% para o Dr. Paulo Pinheiro, falaram que eu era maluco, que eu estava exagerando. E ele ganhou por 61, um pontinho acima ainda. Chegamos no final da nossa participação, doutor. Alguma conclusão ainda? Não, só para dizer também que você foi objeto de uma representação também em São Caetano por uma matéria que você divulgou, falaram que era propaganda antecipada. Ontem o Tribunal Regional Eleitoral, também de forma unânime, reconheceu que matéria jornalística, o direito da imprensa a bem informar, é bem-vindo, faz parte da democracia e não dá para um jornal ser apenado por divulgar uma matéria que ocorreu no cotidiano político da cidade, porque isso é informação, e informação é devida nos termos do que prescreve a nossa Constituição Federal. Muito bem. Então encerramos a nossa participação nessa noite, nesse primeiro bloco. No segundo bloco teremos uma entrevista na Coreia do Sul. Estivemos lá em loco e você vai conhecer um pouco da cultura milenar da Coreia do Sul, começando por Seul. São uma série de entrevistas que nós vamos passar agora no mês de novembro e no mês de dezembro, para você poder acompanhar e entender um pouco dessa cultura. Por que que aquele povo, em prazo de 50 anos, se desenvolveu tanto? Uma tecnologia de ponta, unida com a questão da cultura milenar coreana. Doutor Petrin, obrigado pela sua participação. Ele que hoje está entre os grandes cardeais da advocacia eleitoral na nossa região. Nós que já tivemos aqui o saudoso doutor Antônio Russo, o Tito Costas, hoje doutor Petrin é a referência da justiça eleitoral aqui no ABC. Continue conosco, 2 minutos de intervalo, já voltamos com o Turismo Coreia do Sul. Até já!
Hoje vamos fazer um tour pela Coreia do Sul. Seul é a capital e maior metrópole da Coreia do Sul. A megacidade tem uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Hoje, Seul é considerada uma das principais cidades global, ficando em sexto no índice de 2012 dos centros financeiros globais, oitavo no índice de cidades global 2012 e o sétimo no City Index 2011 Power. O aeroporto internacional Incheon é avaliado como o melhor em todo o mundo desde 2005 pelo Conselho Internacional de Aeroportos. O país da manhã calma procura conciliar duas naturezas diferentes, uma modernidade extrema e uma história milenar, sempre à procura de eficácia e da precisão. E não poderia deixar de ser diferente na alimentação, seja em épocas festivas ou no cotidiano. Comem sempre arroz com sopa, kimchi, é uma couve fermentada e molho de soja. A mesa também costuma estar repleta de pratos, de acompanhamentos e muito mais para você ver aqui conosco. O jantar com os representantes do governo coreano reuniu especialidades regionais e ingredientes raros. Foram servidos vários pratos à base de legumes e frutos do mar. Ele diz que é a melhor época, na realidade esse cogumelo só tem nessa época do ano e é algo muito caro, é algo muito seleto, muito selecionado. A cozinha oriental já passou por algumas modificações em busca da qualidade, mas sempre preservando a simplicidade. O hashi, ou pauzinhos, em metal e não em madeira, permanecem essenciais e são, por suas vezes, utilizados como uma colher para certos pratos. Depois do jantar aqui em Seul, nós vamos conhecer agora a torre aqui em Seul, com 236 metros de altura, aqui no ponto mais alto, mais bonito da cidade. Vamos dar uma voltinha lá para conhecer. Em 1975 foi construída essa torre. Então, está situado num lugar 243 metros acima do nível do mar e torre 236. Então, totalidade 479 metros acima do nível do mar, a totalidade. Okay. Aqui as pessoas, quando vêm, fazem esse panorama aqui. Sim, acima tem um restaurante giratório. Restaurante giratório.
Funciona 24 horas ou é só durante o dia, só dos horários de almoço? Normalmente até às 11 da noite. 11 da noite. Estamos aqui no centro de Seul, na rua Isadong, uma rua comercial, bastante coisinhas pra gente levar de presentinhos, essas tipos de coisas. Também tem umas ruas laterais também, com bastante coisas antigas para levar, coisas novas. E para você saborear também algumas especiarias daqui. Um docinho especial que vocês vão fazer, eles fazerem, que vale a pena. Gostoso, por 5 dólares. Vamos lá? 올라 스페인어스야. 자, honey and rice, honey and sweet rice, honey and sweet rice fermentation for 2 weeks, boiling for 2 weeks. Mel e arroz, eles fazem essa So hard, amazing magic. So hard, another make a hole, left a hole, Ele faz buraco. everybody hole. The white powder corn flour, everybody corn flour. Start, honey, stretching, little by little, slowing, little by little, making, everybody serve, making 16,300, 16,000, everyone, serve, 1, 2, next, Faz 4, chicano isso 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. 6, 16, double, 32, 16, 64, 1, 128, 2, 36, 5, 512, middle size, 1024. Já tem Uau. OMG, 1024 tiras. E tem iniciado com 4. 2048. Agora ele tem 2.000, 2019. 3.000 tiras, 10.000 tiras. Last count 16,300. Agora ele tem 16.000 tiras. Looks like Fios. 크래피. 썰, 크랩. 썰, 박수. 크랩. 썰, 영어 못하네. 자, come here, 썰. 썰, come here. Position change. Last position. Outside honey. Inside. 7 kind of nut. Almond, peanut, walnut, sesame, black sesame. Many pudding. Rolling. Korea traditional sweet. Dragon, spear, Korean, name, ultare. Okay. 3 kind of flavor. Peanut, almond, chocolate. Choice. E ele vende por unidade ou tem que levar na caixinha? 1.000 a caixinha. É almond. 아몬드. 오케이. 아몬드. 아몬드. One pack. 1 pack. Sir, you can keep it. Máximo. You can keep it normal temperature 1 month. 5,000. This 1 pack. Okay, thank you. 5,000. I can touch money. Mais um algodão doce, Olha que legal, ele não pode tocar. no meio o amêndoa. cheiro. E a higiene é tão grande que eles preparam, vocês vão preparando desde o começo. Você põe o seu dinheiro aqui, pega o troco. Nossa, eu pus 5 mil dá 5 dólares. Exato. É isso, né? 5 dólares, 10 reais. E um doce que você não vai encontrar no Brasil. Não vai encontrar no Brasil. Vamos lá. Comer mais um. Dança, Hamida. Como chama, Jaime? Esse é 꿀타레 em coreano, 꿀타레. Uma bolacha de mel. Com a malta de mel. Amêndoa, Malta e obrigado. mel.
Bolacha. E o que se dava aos reis no palácio, no house, como sobremesa. Esta bolacha tradicional, com mel. Esse aqui é bichinho da seda e aquilo ali é uns caramujinhos. Cebola e kimchi. Kimchi picante, cebola e kimchi. Onion. Sabe que suave, esse sabor do vinho de persimmon, caqui. Fruta caqui. Muito suave. E dizem que os médicos dizem que se maneja bem esses pauzinhos de metal, você pode se prevenir a enfermidade, demência, Alzheimer, pelo exercício dos dedos. A mão é o segundo cérebro, a mão. Jaime, o que nós vamos comer então? Conta pra nós. O frango condimentado com a raiz de ginseng, esse ginseng. É um prato muito típico da Coreia, ou seja, como um prato de energia, como um prato vigorizador. Ele vai explicar. 콘대를 이렇게 살살 열으면 이 안에 찹쌀, 현미, Assim se abrem. 네, 그다음에 Arroz. 이 안에 Sal e arroz. 밤, 대추, 진생 E 이번에 다 também 들었어요. jujuba, fruta jujuba e a raiz de ginseng tem lá dentro. 그다음에 오늘 소금을 Carne, 직접 소금, tem sal. 여기 후추 다 있어요. Sal e pimentão. 그다음에 후추 치고 싶은 사람은 치고 안 치고 싶은 사람은 치고 좋을 것 같아요. 거기다가 이렇게 조금씩 쳐서 적셔주시면 됩니다. 그리고 국물이 제일 좋으니까 국물을 많이 드시고. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. É da Coreia do Sul que vêm os Hyundais, os Samsungs que consumimos aqui no Brasil. O país dividiu com o Japão o título de sede da Copa de 2002, a primeira realizada na Ásia. Quem viaja aqui para a Coreia se esbalda com os resultados dos investimentos no recalchutagem geral dos hotéis, meios de transporte, atrações, além, claro, de poder visitar os estádios moderníssimos e a infraestrutura erguida na capital Seul para os Jogos Olímpicos de 1988.
e é o líder da indústria na construção naval, encabeçada por companhias proeminentes como a Hyundai, famosa aqui no Brasil pelos carros que cruzam nossas avenidas. Seul tem uma tecnologia super avançada. Foi premiada e é a primeira do mundo a introduzir a multimídia digital para a televisão e rádio. E o e-Blue de dados, ambos servidos em todas as linhas de metrô e ônibus, juntamente com 4G e Wi-Fi. Tem uma rede de banda larga de fibra óptica que tem uma taxa de penetração de 34,4%. A estação de Seul é o principal terminal da KTX. O metrô de Seul é o segundo do mundo e bem utilizado, com maior linha circular, segundo maior linha também subterrânea do mundo. Pukchon Village. Pukchon quer dizer aldeia do norte. Aldeia do Norte. Aldeia E do aonde Norte. estão reunidas as casas mais antigas que foram preservadas, é isso? Pukchon Village. Aqui, e durante a dinastia, a última dinastia Joseon, aqui moravam comparativamente os ricos. Tá. Naquele tempo, ricos, incluso os eunucos. Eunucos também tinham casas aqui. Eunucos, os nobres, os ministros. Essas casas são então mais antigas de quando? Mais antigas, no século XIX. Tá, no começo do século XIX. Século XIX. Utilizando ainda a pedra granito e a arquitetura moderna. Mas eles fazem o possível, o mais possível, para harmonizar esta casa moderna e outras casas tradicionais. Jaime, por falar em casa, quanto que custa hoje um apartamento de classe média em Seul? Sim, classe média. O que é classe média para Seul? Classe média, assim, um apartamento com 3 quartos. Tá. Com 3 quartos, Quantos metros quadrados? mais ou menos 100 metros quadrados. Tá. 100 metros quadrados vale mais ou menos $500 mil. Esse é um exemplo para todos os brasileiros. Um rio que foi totalmente poluído, isso daqui é uma área totalmente degradada e hoje é um rio de água bonita, limpa, né? Rio Sanchung.
que aqui passava antes, inclusive um viaduto, hoje é totalmente revitalizado. Vale até uma foto aqui. O almirante Ri Sun-chi é considerado um herói nacional. Foi ele que inventou o Jimbutsu, ou um navio tartaruga, para salvar o país enquanto servia no comando da Marinha da província de Jeolla. É acreditado ao rei Senjô, de 1397 a 1450, muitos avanços tecnológicos durante o seu reinado, tendo consolidado a atual Coreia. Foi um grande estrategista militar, financeiro, escritor e criador do alfabeto coreano. Foi também o criador do pluviômetro, do relógio de sol, entre outros. Que é Shingyongda, ou a Casa Azul, recebe esse nome por ter telhados azuis. Está localizada em Seul. É a residência presidencial coreana. A Casa Azul é, na verdade, um complexo de edifícios de aproximadamente 250 mil metros quadrados, a maioria construída em estilo tradicional coreano, com alguns elementos modernos. Há escritórios, salas de recepção, salas de reuniões, residência do presidente, no edifício principal e escritórios de secretários e títulos presidenciais, um centro de imprensa, uma casa de hóspedes para VIPs do exterior de todo o mundo. Depois de 5 dias na cidade de Seul, essa linda cidade aqui na Coreia do Sul, que tem 20 milhões de habitantes. Pra você ter uma ideia, a Coreia do Sul total tem 50 milhões de habitantes, só que nessa cidade 20 milhões. Uma cidade da tecnologia, da autotecnologia. Aqui você sabe que tem os principais carros, inclusive, que estão chegando aí no Brasil, né? Hyundai, Kia, essa cidade que está transformando parte aqui do país. Nós fizemos várias entrevistas, fizemos várias cidades, conhecemos muito da cultura desse povo milenar e agora estamos partindo. Mas antes de partir ainda nós vamos entrevistar o Jefferson Santos, que é da operadora, da Princess Operadora, que nos trouxe aqui e vai contar um pouquinho mais da experiência que ele teve de 4 anos atrás e o que ele está vendo hoje. O Jefferson Santos, da operadora Princess, já esteve várias vezes conosco aqui na NGT e hoje está voltando a Seul depois de 4 anos. Jefferson, depois de 4 anos, o que você vê de diferença na cidade para você que tem essa experiência toda da Ásia?
Olha, Walter, uma coisa que me chamou muita atenção é a infraestrutura que a Coreia vem proporcionando ao visitante estrangeiro. Cada nova visita a gente percebe o quanto eles se esforçam para tornar o país dele mais receptível, criando novas alternativas de alimentação, inaugurando novos hotéis, facilitando o transporte dos visitantes estrangeiros. Então a gente percebe que é um país que cada vez mais quer oferecer um produto de qualidade para o visitante internacional. E a gente vê, tem de todas as questões, né? Que nem um hotel maravilhoso que nem esse do Sheraton, até aquela experiência que nós tivemos na vila, na cidade, fazendo um Jeonnam, fazendo uma experiência totalmente diferente. Exato. Na realidade, eu entendo que a Coreia cada vez mais quer proporcionar ao visitante, ao mesmo tempo que experiências modernas, resgatar o passado. Eles querem que os visitantes estrangeiros tenham a chance de experimentar como era a vida no país no século passado, nos séculos anteriores, enfim. É um país que progride, eu tenho essa impressão de que eles querem de fato se tornar, na realidade é um país conhecido por sua modernidade atualmente, mas também eles querem que o visitante estrangeiro tenha uma sensação, tenha uma experiência de como foi viver no passado, não recente, é claro, no passado, nos primórdios deles, há 3, 4 séculos atrás. Eu acho que é uma experiência importante também, você viver o lado moderno ao mesmo tempo que experimentar a vida como foi no passado. Logicamente também as pessoas não vão viajar do outro lado do mundo para vir somente na Coreia do Sul. Acaba fazendo um roteiro quando vem, né? Assim, infelizmente, a Coreia ainda não é um país que a gente possa chamar de que se comercialize por si próprio, por si só, né? Embora eles tenham todo o potencial, é uma variedade muito grande de paisagens, não somente o lado histórico, mas também o lado moderno, passando aí pelas praias, pelos campos, enfim, é um produto complexo. Mas os visitantes estrangeiros, eles ainda têm o interesse de combinar a Coreia com alguns países da região. Então, países como o Japão, países como a China e até países um pouquinho mais distantes, quando a gente fala do norte da Ásia, então vamos falar um pouquinho de países mais ao sul, como Tailândia, como Malásia, como o próprio Indonésia e Singapura, se beneficiam de uma combinação de um pacote Coreia e esse outro país. E nós vamos a 1 hora praticamente de todos esses países que você falou, né? Para cima, para baixo, para o lado pertinho. Os principais destinos turísticos da região se localizam a cerca de 2 horas desde Seul. Então, Seul, a Coreia, está muito bem posicionada geograficamente para facilitar a combinação de diversos países. Muito bem. Você que acompanhou conosco aqui na NGT pode também ter mais informações na operadora Princess, www.princesoperadora.com.br. Telefone, Jeff? 3388-5282. Estamos aguardando por vocês com boas notícias, boas informações e as dicas sobre viagem à Coreia e todo o Extremo Oriente. Muito bem. Kansan Hamida. Kansan Hamida. 2 abraços. No Brasil. Até mais. Na Coreia, as maravilhas naturais e culturais coexistem sem fronteiras. Uma colorida história de desenvolvimento artístico, assim como o paraíso das compras, entretenimento e muita cultura. Compras. Lugar para fazer compras não pode faltar em toda a Coreia do Sul. Só em Seul a diversidade é enorme de centros comerciais, shoppings e duty free. O maior mercado da Coreia do Sul é o mercado Dongmu, com lojas, boutiques de moda e lojas de marcas internacionais. O mercado Nadamun é o mais antigo mercado de Seul. É uma área de compras que atende principalmente os jovens e estudantes universitários. Yongtindou atende principalmente os turistas estrangeiros e soldados americanos baseados na cidade. É o lugar para o moda de luxo. O Yongsan, mercado de eletrônicos, é o maior mercado de eletrônicos da Ásia. O Gansan, complexo digital, também tem uma extensa variedade de produtos eletrônicos.